Georgy Loukovsky foi um engenheiro e inventor russo. Sua atividade científica na primeira metade do século XX se expressou em pesquisas independentes em áreas como mecânica, eletrotécnica, construção de aparelhos de radiotécnica, estudo das propriedades dos campos e ondas eletromagnéticas, além de pesquisas em biologia celular, fisiologia e oncologia. Sendo engenheiro, Georgy tentou transferir ideias de campos físicos para a estrutura celular viva e propôs a hipótese da oscilação celular. Ele era engenheiro, por isso decidiu verificar experimentalmente, em nível físico, a influência das ondas eletromagnéticas curtas sobre objetos biológicos. Surpreendentemente, sua ousadia determinada de dedicar-se totalmente ao serviço da ciência de repente trouxe resultados. Loukovsky realizou intensa atividade científica e criou lâmpadas elétricas próprias, patenteadas na França, Alemanha e Estados Unidos da América. Em 1923, Loukovsky construiu um oscilador de ondas curtas, com comprimento de onda de 2 a 10 metros. Para aquela época, isso foi uma grande conquista, que permitiu comprovar sua teoria da oscilação celular. Em fevereiro de 1931, Loukovsky criou o primeiro multioscilador, capaz de gerar ondas de vários comprimentos. Ainda em 1931, ele testou o aparelho na clínica parisiense Redactor. Com a ajuda desse aparelho, ele conseguiu curar vários pacientes com câncer. Foi então que surgiu uma nova qualidade da alma de Loukovsky. Georgy não quis receber dinheiro pelo seu trabalho, ele afirmava que ver o paciente saudável era a maior gratidão do mundo para ele. O entusiasmo de Georgy Loukovsky era intenso. Ele escreveu vários livros sobre frequências de vibração dos objetos biológicos e até falou sobre imortalidade. Com a ascensão de Hitler, Loukovsky emigrou para os Estados Unidos. No Hospital do Brooklyn, em Nova York, ele fundou um departamento para o tratamento de câncer usando seu multioscilador e em 1942 Loukovsky morreu em um acidente de carro em Nova York. E há motivos para acreditar que foi armada. Como funciona a medicina? Ela entende bem de anatomia humana, identifica o órgão doente e tenta curá-lo de forma radical com cirurgias ou com vários medicamentos vendidos em farmácias. Além disso, é um grande negócio usado por uma minoria para influenciar a maioria da população mundial. Em Paris, Loukovsky conhecia os trabalhos de Pasteur e Mechnikov, que usavam um microscópio para descobrir muitos vírus e criar vacinas. E, de repente, justamente nessa época e nesse lugar em Paris, o engenheiro Loukovsky propõe um caminho científico totalmente diferente para o desenvolvimento da medicina. Em vez de destruir a fonte da doença, ele propôs agir sobre as células saudáveis usando radiação de frequência. O método de ajuste de frequência por biorressonância visa fortalecer a radiação saudável das células. Para isso, Loukovsky criou vários aparelhos eletrônicos capazes de emitir radiação na frequência desejada. O objetivo de Georgy Loukovsky era ajudar as próprias células na luta contra os micro-organismos patogênicos. Loukovsky observou que a frequência de todos os vírus é bem menor que a vibração de células saudáveis. Portanto, se aumentarmos a frequência das células do organismo, podemos ao mesmo tempo combater os vírus. Ao elevar a frequência necessária, a vida dos vírus se tornava desconfortável no corpo humano, sua reprodução parava, eles morriam e a pessoa se recuperava. Então, o que são vibrações? Se fizermos essa pergunta para uma pessoa na rua, ela provavelmente vai responder que é quando algo está tremendo, e isso estará correto. Estamos acostumados a lidar com vibrações exatamente dessa forma. Loukovsky sugeriu que, em aves, a evolução desenvolveu mecanismos especiais para perceber frequência. Assim, ao considerar a anatomia do ouvido humano como um aparelho de percepção das vibrações sonoras, Loukovsky ampliou suas concepções filosóficas sobre o organismo vivo. Ele afirmou que a vida nasce das radiações, mantendo a radiação necessária. E essa mesma vida é suprimida por qualquer acaso que provoque a destruição das oscilações em equilíbrio, especialmente pelas radiações de certos micróbios que suprimem com elas as células mais fracas. A pergunta sobre qual órgão permite que os animais captem ondas eletromagnéticas, Loukovsky respondeu que, na opinião dele, são os canais semicirculares do ouvido interno que estão cheios de líquido. É esse líquido que conduz às vibrações mais sutis.
E quanto aos outros animais inferiores? Lokovsky se pergunta por que não tem labirintos no ouvido interno e responde a si mesmo. Por exemplo, os animais invertebrados possuem vesículas membranosas que desempenham o papel dos labirintos nos mamíferos. Agora, Lokovsky formula os princípios básicos de todos os organismos vivos. Cada organismo vivo emite ondas eletromagnéticas. Segundo, cada organismo vivo pode tanto emitir quanto receber ondas eletromagnéticas. Terceiro, todo animal que pode voar e se afastar da superfície da Terra possui maiores capacidades de emitir e receber ondas eletromagnéticas. Os animais que se movem pela Terra têm capacidades muito menores de emitir e receber. Quarto, a influência atenuante do Sol na propagação das ondas eletromagnéticas faz com que os animais com pouca capacidade de emitir e receber ondas eletromagnéticas adotem um estilo de vida noturno. Em quinto lugar, a radiação da Lua tem um significado especial para os seres vivos da Terra. O experimento de Lojovsky em plantas por meio de irradiação para testar sua teoria da oscilação celular, Lojovsky, junto com colegas da clínica cirúrgica da cidade de Salpêtrière, realiza uma série de experimentos próprios em plantas. Uma série de plantas de interior da família Pelargonium zanatum teve bactérias Bacterium tumefaciens enxertadas sob a casca, o que causava um tipo de câncer acompanhado pela formação de tumores no local do enxerto. Depois que o tumor em todas as plantas atingiu o tamanho de um caroço de cereja, uma parte das plantas foi selecionada para ser submetida à irradiação com ondas eletromagnéticas de comprimento de onda de cerca de 2 metros, o que correspondia a uma frequência de 150 MHz. As plantas irradiadas foram divididas em 2 grupos. Um foi irradiado 2 vezes por 3 horas diárias e o outro 3 vezes por 3 horas diárias. Durante o experimento, na equipe de controle das plantas não irradiadas, a doença progrediu, enquanto nas plantas irradiadas foi observado um processo gradual de recuperação. No 16º dia após o início da irradiação, foi observada a secagem do tumor, cujas partes secas caíram no 31º dia, deixando apenas uma cicatriz no caule da planta. As plantas que foram submetidas a uma quantidade maior de irradiações comportaram-se da mesma forma, exceto pelo fato de que a queda da parte seca do tumor ocorreu um pouco mais cedo. As plantas foram observadas por um longo período e as observações confirmaram a recuperação completa das plantas irradiadas. A partir do experimento, Lojovsky conclui que esse tipo de irradiação teve um efeito seletivo sobre as bactérias que foram inoculadas na planta. Elas eram destruídas, enquanto as células da própria planta permaneciam intactas. Isso mostra que células de bactérias e de plantas têm frequências de ressonância diferentes e reagem de forma distinta à mesma frequência. Isso indica que cada tipo de célula tem propriedades elétricas próprias. Para confirmar essa hipótese, Lojovsky realiza mais um experimento biológico. Ele pega 2 tipos semelhantes de bactérias, tipos Bacillus e Colibacillus. As primeiras, tipos Bacillus, são encontradas apenas em órgãos humanos afetados por tifo. Essas bactérias são bastonetes de 2 a 3 micrômetros de comprimento. Os bastonetes possuem cílios que permitem a essas bactérias se moverem muito rapidamente. As segundas Colibacillus vivem permanentemente no trato gastrointestinal e são encontradas na maioria das pessoas e animais. Geralmente são inofensivas, mas às vezes causam doenças intestinais. Essa bactéria é menos móvel que a primeira. Lojovsky coloca ambos os tipos separadamente em uma solução condutora de eletricidade, depois em lados opostos do recipiente. Na solução com bactérias, 2 eletrodos são ligados aos terminais de uma bateria de corrente contínua. Depois disso, nota-se, tipos Bacillus é atraído igualmente pelos 2 polos, enquanto Colibacillus só por um. Esta experiência demonstra claramente as diferentes propriedades elétricas das células. Segundo Lojovsky, é possível criar doutrinas sobre os efeitos das células a partir de suas propriedades elétricas. Para demonstrar a influência da radiação cósmica nos seres vivos da Terra, Lojovsky faz uma experiência simples usando o mesmo gerânio dos testes anteriores. Também ocorre infecção do caule por bactérias Bacterium tumefaciens. Após um mês, quando todos os vegetais desenvolveram o tumor,
Lohowski fez um círculo espiralado de fio de cobre com cerca de 30 centímetros de diâmetro e o colocou em um suporte de ebonite no vaso de algumas plantas. Os resultados do experimento: as mesmas plantas que não tinham o círculo de cobre secaram e morreram, enquanto as plantas com o círculo de cobre se recuperaram bem e continuaram crescendo. Além disso, durante a observação posterior, elas superaram em muito o crescimento médio das plantas comuns desse tipo. Lohowski interpretou esses resultados da seguinte forma: a espiral de fio de cobre tornou-se uma espécie de antena para captar a radiação cósmica, e graças a isso, um campo eletromagnético especialmente favorável foi criado ao redor das plantas. Todas as plantas morreram, exceto a segunda da esquerda, que estava equipada com uma antena circular. Vamos considerar as fases da Lua. Lohowski é um pioneiro no estudo da influência da Lua sobre os organismos vivos. Ele tentou rastrear os processos de influência lunar no nível celular usando o seguinte experimento: ele pegava as já mencionadas bactérias Colibacillus, que em uma certa quantidade de colônias eram colocadas em 1 litro de água de reservatório. Após 24 horas de reprodução, a água era purificada com espirais de prata, um processo que também durava 24 horas. Em seguida, a água era filtrada e o número de colônias de bactérias era contado. Esses experimentos foram realizados muitas vezes, em diferentes dias e meses, e os resultados eram comparados com as fases da Lua. Assim, foi identificada a seguinte regularidade durante o período de crescimento da Lua nova até a Lua cheia. A purificação com prata contra bactérias tornava-se tão difícil que, perto da Lua cheia, além de não ocorrer, o número de colônias bacterianas até aumentava. Após a Lua cheia, a purificação era mais eficiente, atingindo o auge na Lua nova. Desse fato, conclui-se que a Lua exerce uma influência de decomposição e efeito nocivo sobre os bioobjetos na Terra. Lohowski também explica por isso a irregularidade dos experimentos biológicos, ou seja, para que uma experiência microbiológica seja bem-sucedida e correta, é necessário levar em conta a influência cósmica em geral e, em particular, a Lua com seu ciclo de 28 dias. Vale ressaltar que a Lua exerce uma influência nociva sobre as células físicas de todos os seres vivos. Lohowski mencionou pesquisas sobre a influência da Lua nas doenças de pacientes em um hospital parisiense. O médico desse hospital, durante muito tempo, registrava os dados dos pacientes com câncer, anotando o peso, a pressão arterial e a quantidade de glóbulos sanguíneos. Após analisar uma longa série de dados estatísticos coletados, esse médico constatou que nos dias antes e depois da lua cheia, ocorria uma piora no estado dos pacientes. Nesse contexto, é interessante considerar a teoria da religião, na qual existem cultos lunares cujos rituais são realizados à noite. Não se celebra a natureza, mas sim se presta culto a uma certa divindade, e o principal nesse culto são as relações entre ela e a humanidade. Diferente dos lunares, os cultos solares são vistos como heréticos por adorarem o sol. Esses rituais acontecem no campo, celebrando a colheita, a fertilidade, com preparo de comida, danças e glorificação das forças da natureza. A própria palavra cultura significa culto a Ra, onde Ra é a luz solar. Antigamente o sol era chamado de Yerila Ra, mas a religião tirou esse nome e deu-lhe o termo Solunce, e o sol acabou ficando como um apêndice da lua. A formulação dessa analogia já indica a influência da lua sobre seus adoradores e do sol sobre os seus. Dependência da vibração celular da alimentação. Segundo Lohowski, a alteração da vibração celular causa doenças e a alimentação pode ser uma das causas dessa alteração. Lohowski escreve: alterações na composição química da célula podem modificar o equilíbrio de suas vibrações e suas propriedades físicas. Capacitância e autoindutância. Isso leva à alteração da oscilação, o que pode ser a causa da doença. Em outras palavras, a vibração da célula, ou seja, sua capacidade de enviar e receber impulsos de frequência, depende da composição química da célula. Ao consumir alimentos de origem vegetal ou animal, a pessoa absorve as frequências de ressonância das células ingeridas. Isso é válido quando se trata de alimentos que não passaram por processamento, como vegetais e frutas crus. Lohowski recomenda consumir alimentos crus, pois as células desses alimentos possuem frequências de ressonância naturais, determinadas pela própria natureza, que são próximas em harmônicos às células humanas.
Quando se trata de alimentos processados, a qualidade celular dos produtos originais pode ser bastante alterada, pois o processamento pode mudar fundamentalmente as frequências de ressonância do alimento. Tudo isso se reflete na composição do material de construção das nossas células. Sobre isso, Lokovsky escreve: a alimentação faz com que nossas células mudem constantemente de composição e propriedades oscilatórias. Na maioria das vezes, nossa alimentação não é racional. O consumo excessivo de produtos como carne cozida ou frita leva ao acúmulo em nossas células de resíduos nocivos, toxinas, pitomainas e assim por diante, e etc. Isso impede a oscilação celular normal das células do nosso corpo, fazendo com que elas comecem a funcionar de forma inadequada. Isso leva à degeneração fisiológica dos tecidos, ou seja, doenças, envelhecimento precoce e morte prematura. Além disso, a qualidade da alimentação afeta a capacidade da pessoa de perceber determinadas ondas cósmicas, levando em conta que cada indivíduo possui sua própria frequência ou sua onda cósmica inata. Também é importante considerar que a violação do equilíbrio das frequências nativas torna o núcleo da célula inoperante. Pode-se afirmar com segurança que a qualidade da alimentação afeta diretamente o estado energético da pessoa. A energia, que é composta por todo o conjunto de radiações cósmicas que permeiam todo o universo infinito, Lohovsky chama de Universion. Ele escreve: Universion é um conceito abrangente de grandeza infinita, destinado a simbolizar a infinitude do universo. O Universion preenche igualmente tanto o átomo quanto o mundo inteiro. O Universion é a fonte da qual surgiu a matéria, por isso o Universion é o verdadeiro fundamento do universo. Somente através da aceitação do conceito de Universion é possível explicar o mistério da existência dos corpos estelares e do espaço interestelar, que sem esse conceito não seria nada, seria a morte. O Universion é tudo sobre tudo, a cada passo, a cada minuto temos provas de sua onipresença. A vida e a matéria são fenômenos temporários e transitórios, algumas mudanças de temperatura. Toda vida e matéria se decomporão em átomos e retornarão ao Universion, de onde, pela radiação cósmica, surgirá nova combinação de partículas e nova vida. Lohovsky fez essa conclusão generalizando minha teoria pode ser expressa em 3 frases. A vida surgiu graças à radiação, a vida é mantida pela radiação, a vida é destruída pela radiação.